Olá, seguidoras e seguidores do canal Marionice Souza, Astrologia Psicológica. Eu sou Marionice Souza e nós vamos conversar um pouco agora sobre a lua nova em Libra, que aconteceu neste sábado, dia 28 de setembro, às 15h27 no horário de Brasília, 18h27 no horário de Lisboa. Como a gente sabe, o ciclo de Libra é o ciclo que nos convida a olhar para as nossas relações mais de perto, com mais cuidado, a alcançar um equilíbrio adequado entre a vontade do eu e a vontade do outro, a buscar fazer escolhas também mais sensatas, escolhas que são baseadas nos nossos valores e tomar decisões, mesmo quando elas são desagradáveis, mesmo quando a gente não tem tanta certeza. Decidir e arcar com as consequências, quaisquer que sejam elas. Libra também é um ciclo que fala que a gente precisa trazer à tona o nosso lado mais diplomático, buscar conciliação, saber negociar no nosso dia a dia, seja nas relações de trabalho, seja nas relações afetivas. Então, buscar esse caminho do meio. Tudo isso tem a ver com o signo de Libra e muito mais. Isso aqui é um resuminho, o resuminho do resuminho. Bom, mas eu coloquei um título interessante para essa alunação, que eu faço uma pergunta. E aí, nós viramos a mesa ou nós vamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido? É uma pergunta que essa lua nova vem nos fazer. Será que nós temos que passar realmente por cima de tudo e fazer cara de paisagem? Será que a gente vai ter que ser só diplomático? Será que a gente vai fingir que nada está acontecendo? Então, tem horas que diplomacia demais pode ser também prejudicial. Então, é um ciclo em que nós vamos precisar ser diplomáticos, sim, mas em alguns momentos a gente vai precisar tomar algumas decisões desagradáveis. A gente vai ter que tomar alguma atitude e sair de cima do muro. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando das configurações dessa lua nova que nós vemos aqui neste mapa. Então, primeiro, nós temos aqui a lua e o sol no signo de Libra, conjuntos, obviamente, sinalizando a lua nova. Às 5h20 de Libra, tecnicamente grau 6. E a Lua, e um dos primeiros aspectos que chama bastante atenção nesse mapa é o fato de Lua e Sol estarem opostos a Quiron, que está aqui do outro lado, no comecinho de Áries. Então, Quiron é um asteroide que foi descoberto nos anos 70. Ele representa feridas, ele representa uma sensação de inadequação, situações vergonhosas, embaraçosas, das quais a gente não gosta nem de se lembrar. Ele representa a sensação de nós sermos outsiders, de nós não pertencermos. E todos nós temos Quiron em algum lugar no nosso mapa. E ele também fala de feridas, tanto feridas antigas quanto feridas recentes. E pelo fato de nós termos sido feridos, de nós já termos sofrido, nós desenvolvemos uma grande empatia que nos permite nos colocar no lugar dos outros. Então, Quiron também fala de um grande poder de cura, de um grande potencial de curar. Por isso, ele tem a alcunha de o curador ferido. Então, aqui nós vemos a Lua e o Sol em oposição a este Quiron. O Sol fez essa oposição exata poucos dias antes da Lua Nova, durante a semana passada, mas essa oposição ainda requer cautela. Por quê? Porque essa alunação ela fala de como vai ser as próximas semanas para nós. Então, Lua e Sol em oposição a Quiron vem falar de um período em que a gente está muito melindroso, em que a gente se sente ofendido, ferida com muita facilidade, em que as relações elas ficam sob uma pressão emocional muito grande, elas ficam muito sensíveis, como eu já disse.
Então, situações bobas podem funcionar como gatilhos que disparam crises nas nossas interações. Então, a gente se sente ferida, a gente se sente exposta, talvez alguma situação que a gente sente como ou dolorosa ou vergonhosa funcione como esse gatilho que traz à tona feridas mais sérias de tempos passados e que fazem com que a gente talvez até perca o controle daquilo que está acontecendo no momento. Então, se a gente não toma cuidado, nós entramos naquela dinâmica de ofensas mútuas, de um fere o outro e depois o outro revida, e as relações podem se tornar extremamente dolorosas e desagradáveis. Então, nas próximas semanas, a gente vai precisar ter mais atenção para esses momentos em que a gente estiver se sentindo muito sensível, muito melindroso, em que alguém fala um e a gente já começa a se sentir ofendido. Então, talvez não houve ofensa nenhuma. Talvez a gente é que está muito sensível. Vale a pena a gente lembrar disso nesses momentos. E pensar também, em muitas situações, questionar se a gente não está tendo uma reação exagerada àquilo que está acontecendo naquele momento. E antes de a gente dizer as coisas, e dentro dessa nossa reação à ofensa que a gente imagina que aconteceu, a gente ter cuidado para que a gente não diga ou faça coisas das quais a gente pode se arrepender depois, e coisas que talvez não tenham volta. Então, um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter é isso. Essa reatividade que está muito aflorada e essa tendência a nos sentir magoados com muita facilidade. Por outro lado, a gente também precisa estar atentos com a tendência, muitas vezes, de nós, na busca de nos encaixarmos a qualquer custo, a gente passa por cima de nós mesmos, a gente começa a negociar coisas inegociáveis e depois a gente pode perder o respeito por si próprio. Então, precisamos também estar atentos para que nessa busca de estar nas relações, nessa busca de ter o outro ao nosso lado, para que a gente também não se mutile, para que a gente também não se fira a si próprio na busca de ter o outro, de manter o outro ao nosso lado. Será que vale a pena realmente? Porque uma outra coisa que a gente precisa olhar além de Lua e Sol fazerem essa oposição a Quiron, Lua e Sol também já estão se aproximando da quadratura a Saturno que está aqui em Capricórnio. Quadratura, aliás, que Vênus já fez também alguns dias atrás. Vênus, que é exatamente a regente do signo de Libra. Então, realmente, nas próximas semanas, as nossas relações, sejam as afetivas, as de negócio, as relações sociais, elas ficam na berlinda. É realmente um período de a gente fazer auditoria na qualidade, sobre a qualidade dessas relações. Então, a Lua e Sol, também quadrando Saturno, vem lembrar quais são os nossos limites. Pede que a gente tenha presente esses limites. Até onde nós estamos dispostos a ir para manter essas relações? Até que ponto nós estamos dispostos a comprometer dos nossos valores, das coisas que são importantes para nós, para a gente também preservar essas relações? Será que vale realmente a pena? Então, a outra coisa que a gente precisa lembrar com esses aspectos de Lua, Quiron, Lua, Saturno, é que muitas vezes o outro nos trata do jeito que a gente permite.
Aliás, o outro só nos trata do jeito que a gente permite. Então, a gente também não pode, eu vi essa frase hoje, nós não podemos reclamar daquilo que nós mesmos permitimos. Então, foi a gente que deixou, foi a gente que permitiu, que a gente foi dando essa permissão para o outro fazer certas coisas e depois a gente não pode reclamar. Então, a gente precisa dar esse alto lá, esse basta, na hora que a gente percebe que a coisa está cruzando esse nosso limite. Para isso, a gente precisa ter clareza de qual é o limite, de onde nós traçamos essa linha. Então, vale, de novo, a gente ficar atentos sobre o quanto a gente anda negociando excessivamente para ter esse outro na nossa vida, para fazer essa política de boa vizinhança, porque não se trata somente das relações amorosas, mas de todo tipo de relacionamento que é importante para nós. Então, voltando aqui, nós também temos Vênus fazendo essa quadratura a Saturno. Como eu disse, essa quadratura exata ficou exata alguns dias atrás, na semana passada. E Vênus e Saturno representa também dias em que a gente pode ter experimentado crises nessas relações. É esse momento de auditoria em que a gente precisa examinar se essa relação ainda é válida, se ainda está valendo a pena, se ela existe pelos motivos certos ou se a gente está levando por medo da mudança, se a gente está se adequando, tentando se adequar excessivamente por medo de virar a mesa, como eu disse no início. E a outra coisa que é interessante é, daqui a alguns dias, essa mesma Vênus vai fazer quadratura a Plutão, exatamente no dia 1º de outubro, na terça-feira desta semana que está começando. Então, os resultados dessa auditoria representada por Vênus e Saturno, que aconteceu alguns dias atrás, esses resultados eles começam a ser vistos mais efetivamente esta semana. Por quê? A partir dessa quadratura Vênus-Plutão. Então, nós fizemos esse balanço, tiramos algumas conclusões e agora a gente entra em ação. Agora a gente vai para a atitude. E que atitude é essa? Transformadora. Agora é o momento em que a gente precisa aplicar a mudança, em que a gente precisa fazer algo efetivo a respeito de todas as reflexões que nós tivemos. Isso fica mais intensificado ainda a partir do dia 8 de outubro, quando Vênus entrar em Escorpião. Por quê? Se Vênus em Libra é muito cordata, ela está em busca dessa harmonia nas relações, Vênus em Escorpião já é diferente. Ela não tem a mesma tolerância e ela não vai abrir mão daquilo que é importante para ela em nome dessa gentileza, em nome dessa harmonia. Então, com Vênus em Escorpião, as coisas tendem a se intensificar e essas transformações também tendem a acontecer de forma mais evidente. Outra coisa que também é muito interessante a gente se perguntar aqui, com todos esses planetas em Libra, a gente precisa lembrar do valor. O que tem valor para nós e, inclusive, qual é o valor que nós atribuímos a nós mesmos, porque é uma das dificuldades também de Vênus, Saturno, Lua, Saturno, Sol, Saturno, é que a gente fica muito fixado no olhar externo. A gente se importa muito com o julgamento do outro, com a avaliação que o outro faz sobre nós. E aí vale perguntar, e a nossa própria avaliação? E o nosso próprio olhar? Também vale para esse mesmo questionamento vale para o amor. Nós ficamos tanto em busca do amor do outro, do olhar do outro,
Nós temos tanto amor para dar para o outro e para nós. Será que a gente está se amando o suficiente? Será que a gente está se incluindo nesse verbo amar? Será que eu me amo o suficiente? Esse amor imenso que eu tenho para dar para o outro, será que eu já dei esse amor para mim mesma? Então, é algo que também vale a pena a gente se questionar durante esses dias. O amor que nós damos para nós mesmos, ele tem que vir em primeiro lugar. Antes de eu querer amar o outro, antes de eu esperar o amor do outro, eu preciso amar a mim mesma. Eu preciso estar plena, eu preciso estar completa em mim mesma. E isso vem com esse auto-amor, que é o que a gente chama comumente de autoestima, de se valorizar, de se perceber como alguém de valor, independentemente dos defeitos, das dificuldades, dos limites que todos nós temos. Então, a sensação de menos-valia, de inadequação, de vergonha até, representada pelos aspectos aqui de Lua, Sol, Quíron, Lua, Sol, Saturno, Vênus, Saturno, isso vai ficar muito mais forte à medida em que eu fico dependendo do olhar externo. Mas na hora que eu olho para mim mesma e me olho com compaixão e me olho também com gentileza, essa mesma gentileza que a gente muitas vezes dispensa para o outro, então, quando a gente se olha com essa gentileza, com esse amor, é mais simples, é mais fácil de a gente se aceitar. Outra coisa que esse aspecto de Vênus também implica, esse Vênus com Plutão implica, é de nós, depois de termos feito essa avaliação Vênus-Saturno, a gente faz uma avaliação que às vezes pode ser um pouco dura demais, pode ser um pouco exigente demais, tanto a nosso próprio respeito quanto a respeito do outro. Então, logo depois a gente encontra Plutão, que propõe também uma transformação nesse olhar. Então, a gente transformar essa maneira de olhar para si mesmo, essa maneira de amar a si mesmo e, consequentemente, a maneira de olhar para o outro e de amar o outro, buscando um pouco mais de liberdade, de nos libertarmos dessas restrições, dessas limitações, dessas exigências tão frias e tão duras. Então, há uma proposta aqui de transformar o jeito de nós amarmos a nós mesmos e de transformar também o jeito de amarmos ao outro. Vênus também, além de fazer aspecto a Saturno e a Plutão, Vênus também faz um quincôncio aqui a Netuno, que, aliás, representa esses ideais, essas expectativas, às vezes, exageradas. Mas uma outra coisa interessante que nós vemos é que nós temos uma conexão aqui de Vênus, Saturno e Netuno. Por quê? Vênus faz esse quincôncio a Netuno, faz quadratura a Saturno, e Saturno e Netuno estão no sextil aqui. Eu não destaquei, mas aqui tem um sextil. Então, aqui tem um grande potencial de nós realizarmos sonhos, se a gente tiver clareza desses sonhos e se a gente também tiver percepção dos limites. Porque Vênus-Netuno, a gente às vezes exagera na idealização, exagera na expectativa. Porém, Vênus-Saturno traz limites para isso. E quando a gente coloca os três juntos, a gente tem uma possibilidade maior de clarificar essa idealização e de realizar. Porque Saturno, em aspecto com Netuno, fala muito dessa possibilidade de transformar os sonhos em realidade. Porque Netuno sonha, mas é Saturno que permite a realização concreta desse sonho. Então, os dois, apesar de serem arqui-inimigos, quando eles colaboram, a gente consegue transformar muitas coisas, a gente consegue realizar coisas incríveis,
que até pareciam utopias, que eram utopias. Mas quando a gente resolve trabalhar, e tendo clareza desse ideal, a gente realiza muita coisa. Eu não posso deixar, eu estava esquecendo de mencionar um outro aspecto que a Lua também faz, a Lua Nova. Lua Nova faz um quincôncio também aqui a Urano em Touro. Esse aspecto tá bem próximo, quase exato. Então, aqui também, mais uma vez, nos alerta para a tendência de nós fazermos vista grossa a muita coisa que não está legal. Como eu disse no início, a gente quer tanto manter as coisas como elas estão, a gente está com medo de mudar, a gente está com medo de perder o outro, que a gente às vezes se perde da gente mesmo, que a gente perde o senso até de integridade. E esse aspecto de Lua e Sol com Urano, que é essa linha verde aqui, vem nos chamar a atenção para isso. A gente precisa olhar para aquilo que é desconfortável. A gente precisa levar em conta essa instabilidade, essa coisa meio bamba que está aí e que a gente está tentando ignorar, fingindo que está tudo bem. Não é a melhor coisa a se fazer no momento. Fingir que está tudo bem, fazer vista grossa, porque daqui a pouco isso vai pipocar de um jeito mais desastroso. Então, esse aspecto com o Urano já nos alerta. Vamos olhar aquilo que não está legal. Vamos enfrentar isso. E vamos tomar as medidas necessárias. Porque senão, lá na frente vai ser muito pior. Então, a gente tem aqui esse alerta para essa energia libriana, que costuma ser muito cordata, que busca harmonia, às vezes, a qualquer custo, que é sempre diplomática, conciliatória. Então, esse aspecto a Urano e o aspecto que Vênus faz a Saturno e a Plutão nos alerta. É bom ser diplomático, mas não de forma exagerada. Veja as coisas que precisam ser vistas e tome as decisões que precisam ser tomadas, porque senão, lá na frente, a gente vai pagar um preço que pode ser muito mais alto. E voltando ao que eu falava de Vênus, Saturno e Netuno, que é essa possibilidade de termos, de realizarmos grandes sonhos e grandes utopias, isso me leva ao símbolo sabiano desta lua nova. Então, a lua se renova às 5h20 de Libra, tecnicamente grau 6, que traz a seguinte imagem. Um homem vê seus ideais se concretizarem diante da sua visão interna. O Denis Rudyard, estudioso dos símbolos sabianos, nos diz que esse símbolo fala principalmente da necessidade de visualizar claramente os nossos ideais para torná-los verdadeiramente efetivos. Então, esse homem, ele vê a concretização das coisas primeiro dentro dele. Esse símbolo vem falar da necessidade de a gente ter muita clareza sobre o que nós realmente queremos, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos. E isso me lembra da técnica de visualização, que é uma técnica maravilhosa que nos ajuda muito a realizar as nossas coisas. No que consiste isso? É tão simples quanto nós visualizarmos aquilo que nós queremos realizar nos seus pormenores. Então, é como a gente precisa criar um filme na nossa cabeça, em que a gente vê, assiste como se já tivesse acontecido cada uma das etapas daquilo que a gente quer fazer. Então, você vê com riqueza de detalhes as coisas acontecendo, você se percebe vivendo aquilo, você vai vendo realmente como se estivesse assistindo a um filme. E você assiste a esse filme todos os dias. Vamos dizer que antes de dormir, você volta lá. É como se fosse um prêmio que você guardou para você mesmo. Então, você assiste esse filminho se desenrolando dentro de você e você já se congratula, já saboreia essa realização. E nisso você também tem a oportunidade de ir percebendo
o que realmente é legal, você vai adaptando, você vai percebendo o que precisa ser ajustado. Então, essa técnica, é óbvio que ela não vai fazer tudo sozinha, é óbvio que nós ainda temos que ir lá trabalhar, botar a mão na massa, tomar as nossas atitudes, fazer o que tem que ser feito, claro. Porém, essa técnica nos ajuda, primeiro, a afirmar nossa determinação, a tornar isso cada vez mais cristalino dentro de nós, e ela também faz com que a gente envie essa mensagem para o universo do que é que nós estamos querendo. Então, é uma técnica que realmente ajuda, porque eu já comprovei na minha vida, eu já realizei coisas ajudada por essa técnica e foi algo maravilhoso. O problema é que muitas vezes a gente tem preguiça, ou muitas vezes, o que é pior, nós não sabemos o que nós queremos, nós não temos clareza do que é que nós queremos, e nisso a gente perde muito da energia realizadora. Então, é necessário que a gente tenha clareza, que a gente tenha essa formulação interior do nosso desejo, daquilo que a gente quer realizar, para que essa projeção criativa dos ideais e concepções possa acontecer realmente no plano real, no plano concreto. E, claro, nós ainda precisamos ter clareza também dos nossos limites. Tem coisas que, de fato, estão fora do nosso alcance, ou tem coisas que são utopias, expectativas exageradas, especialmente porque não dependem somente da nossa vontade. Então, nós precisamos ter clareza dos nossos limites, dos limites desse plano terreno, e quando a gente clarifica isso, a gente pode trabalhar naquilo que é possível. E, às vezes, a gente também até se surpreende movimentando energias tão poderosas que aquilo que antes parecia impossível, de repente também se materializa para nós. Mas antes, a tarefinha é isso: clarificar o que nós realmente desejamos, o que é realmente importante para nós. Então, resumindo muito, voltando aqui ao mapa dessa alunação, Lua e Sol aqui em Libra, Lua e Sol opostos a Quiron, quadrando Saturno, fazendo quincúncio a Urano. Realmente a gente não pode fingir que não viu, a gente não pode olhar para o lado, não pode botar panos quentes nas coisas que já estão fervendo. Então a gente precisa encarar as dificuldades, enfrentar o que precisa ser enfrentado. E, a partir disso, fazer as escolhas, tomar as atitudes necessárias. É o que sinaliza não só Lua e Sol, mas também a regente de Libra, Vênus, que também faz aspecto com Saturno, que também faz aspecto com Plutão. Aliás, uma coisa que é muito interessante de a gente observar aqui é isso. Vênus está fazendo quadratura ao ponto médio entre Saturno e Plutão. Então, realmente, nós precisamos levar em conta, nesses nossos desejos, nessa formulação de intenções, a necessidade de transformar as situações. Não pode permanecer do jeito que está. Nós precisamos enfrentar o demônio. E, às vezes, a gente pode se surpreender e perceber que nem é tão feio como a gente imaginava assim. Então, é um ciclo que propõe muitas transformações, que propõe que a gente olhe para as coisas do jeito que elas são, que a gente veja a realidade como ela é e não fique tentando dourar a pílula, que propõe que a gente lide também com os nossos limites, que a gente olhe para as nossas feridas sem se identificar excessivamente com elas, que a gente tenha cuidado com esse excesso de sensibilidade, que a gente também, em diversos momentos, tenha essa diplomacia, porque nem tudo foi dito ou feito para nos ofender e vice-versa. Então, quando o outro estiver tendo uma reação exagerada, a gente também precisa lembrar disso e calma. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria para perceber a hora
de sermos diplomáticos e a hora em que a gente precisa ser um pouco mais incisivo. De qualquer forma, sempre ter essa percepção de que as coisas também passam, de que nem tudo tem que ser tão agudo como nós estamos sentindo agora, hoje. Daqui a pouco, a gente vai ter uma outra percepção, um outro sentimento a respeito dessas coisas. E, de um modo geral, como eu dizia, é um ciclo para nós buscarmos ter muita honestidade, primeiro com a gente mesmo e também nas nossas relações, e buscarmos transformar o que precisa ser modificado, aquilo que já ficou intolerável. E a partir disso, a gente pode viver relações mais honestas, relações mais satisfatórias, inclusive. Eu agradeço muito a você pela sua atenção, pela sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se você gosta do conteúdo que a gente está compartilhando aqui também, curta o canal e se inscreva para que você seja notificado toda vez que houver uma novidade. E, claro, também compartilhe com os seus amigos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Eu desejo a você um excelente ciclo de Libra.